E aí galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai estudar sobre o espaço geográfico e atividades econômicas. Espaço geográfico é o espaço natural modificado pelo homem por meio de seu trabalho, técnicas e tecnologia. Espaço geográfico, então, em resumo, é o espaço em que o homem construiu ou o homem modificou. O ser humano viu lá um espaço natural e ele transformou aquele espaço através do seu trabalho, da sua tecnologia, das suas técnicas, certo? Para satisfazer suas necessidades de sobrevivência e seus interesses. Então o ser humano ele transforma o espaço constantemente, o espaço nunca é do mesmo jeito. O ser humano está sempre transformando isso. E é o que a gente chama de espaço geográfico. O espaço é transformado pelo ser humano, e aqui é só uma imagem para vocês terem ideia dessa capacidade de transformação. Se olhar na primeira imagem, você vai ver um espaço completamente natural. Ele só tem as aves, o céu, a vegetação e só. Na segunda imagem, a gente já viu que ele se transformou num espaço geográfico. O ser humano, ele acabou colocando uma estrada de ferro, certo? Tá ali passando um trenzinho. Na terceira imagem já tem uma casinha, já tem o que parece uma carroça, certo? Interessante que também já tem postes ali, então já tem eletricidade, certo? E aí, cada imagem você vai observar que o ser humano ele vai modificando. A vegetação, ela vai diminuindo, certo? E onde tinha uma coisa, acaba colocando outra, certo? O ser humano ele primeiro coloca uma casa, depois coloca um prédio, primeiro ele coloca uma estrada de ferro, depois ele colocou uma avenida, até chegar na última imagem que você não vê mais nada da primeira imagem. A única coisa que existe aí é o céu, e nem é do mesmo jeito, né? Porque a atmosfera na última imagem com certeza tem um nível mais alto de poluição. Trabalho é qualquer atividade física ou mental que o ser humano realiza para produzir algo que atenda às suas necessidades. E é através do trabalho, pessoal, que o ser humano vai modificar o espaço, certo? E ele também vai desenvolver as relações com a natureza, mas também as relações entre si, através do trabalho, beleza? E esses trabalhos eles estão classificados nas chamadas atividades econômicas. Atividades econômicas são o conjunto de tarefas ligadas à produção, à distribuição de mercadorias e prestação de serviços. Ou seja, tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente obtém para a nossa sobrevivência ou para a satisfação dos nossos interesses, dos nossos desejos, certo? Então, tudo que chega até a gente ou tem a forma de mercadoria ou tem a forma de serviço, ok? E a mercadoria ela pode ser obtida de várias formas, certo? Mas o importante é que ela é produzida de alguma forma, ela é fabricada ou transformada e ela é distribuída, né, comercializada e chega até nós, tá bom? Esse assunto de hoje ele é muito importante para a gente poder entender melhor como é que o ser humano se organiza para sobreviver e para distribuir aquilo que ele produz, ok? E aí a gente divide as atividades econômicas, certo? Em 3 setores. As atividades econômicas são classificadas em 3 setores. Esses setores também são chamados de setores da economia, ok? E economia é isso, certo? Atividades econômicas e tal, que o ser humano faz para poder sobreviver ou satisfazer seus interesses. E aí eu tenho o setor primário, certo? Os 3 setores. Setor primário, primeiro, né? Setor primário. Agrupa atividades do extrativismo, da agricultura e da pecuária, beleza? Setor primário. Quando eu falar em setor primário, eu estou falando de quê? Extrativismo, agricultura e pecuária, beleza? O setor secundário reúne variadas áreas das atividades industriais. Quando eu falo industrial, eu estou falando de fábricas, beleza? Fábricas. Então, o setor secundário ele vai reunir as empresas, as atividades econômicas que envolvem a fabricação de produtos, a construção, certo? A transformação de matéria-prima da natureza, obtida da natureza, em outros produtos, ou fruto da agricultura, fruto da pecuária, certo? E transformar em produtos, beleza? E o setor terciário, terceiro ponto, que é o terceiro terceiro e último das etapas, abrange as atividades do comércio e de serviços, como
Saúde, educação, saneamento, transportes, administração pública, entre outras. Serviço é uma mercadoria que você não pode enxergar, que você não pode tocar, certo? Que não tem cheiro, que não tem cor, que você não escuta, certo? Diferentemente da mercadoria obtida do comércio, certo? A gente pode pegar, por exemplo, um caderno. O caderno ele é feito majoritariamente de papel. O papel, antes de ser papel, ele era madeira, certo? Então a madeira vem lá do setor primário, lá do extrativismo, certo? Onde a madeira é derrubada. No setor secundário, na fábrica, essa madeira, junto a outros elementos, vai se tornar um caderno. E até o setor terciário, que é o comércio, o caderno é vendido para você poder fazer suas anotações e realizar suas atividades, certo? Então tá aí os 3 setores exemplificados por um caderno. Já os serviços, eles são diferentes. A mercadoria que é comercializada no serviço é um serviço, certo? Por exemplo, eu estou fazendo um serviço agora para vocês, educação, estou ensinando alguma coisa. O médico está fornecendo um serviço, saúde. O segurança particular também está oferecendo um serviço, que é segurança. O motorista também está fazendo um serviço, que é transporte. E aí tem empresas que são ligadas a isso, escolas particulares, universidades particulares, empresas que promovem cursos profissionalizantes, clínicas, laboratórios médicos, hospitais particulares, empresas de caminhão para transportar mudanças ou cargas, empresas de táxi, enfim. Tudo isso são serviços, eles não são produtos que são fabricados, mas são auxílio para as pessoas ou para outras empresas. E aí a gente vai ver com calma cada um deles, beleza? O setor primário, em primeiro lugar, ele vai ter o extrativismo. Extrativismo é a prática de coletar ou extrair materiais diretamente da natureza, ou seja, extrativismo é extrair elementos diretamente do mundo natural, certo? E aí eu vou ter 3 exemplos de extrativismo. Extrativismo mineral, que é a extração de minerais. Exemplo, cobre, ferro, chumbo, ouro, sal, etc. Eu posso também incluir o petróleo, eu posso incluir também pedra comum, certo? Para a pessoa fazer cimento, para fazer brita, certo? Areia também para construção civil. Tudo isso é extrativismo. A natureza é que produz, o ser humano vai lá e pega, beleza? E aí tem o extrativismo animal, que é a caça e a pesca, certo? E o extrativismo vegetal, que é a coleta de produtos vegetais, como frutos, madeira, flores, ervas, raízes, etc. E para que é isso? Para que serve esse extrativismo? Para que o ser humano tira essas coisas da natureza? Por exemplo, o extrativismo mineral, como eu falei, né, na rocha, fazer cimento e tal. Mas outros produtos, como o cobre, o ferro, são usados em outros produtos. O aparelho celular que eu estou utilizando para fazer essa gravação agora, ele é repleto de elementos que foram obtidos pelo extrativismo mineral, certo? O extrativismo animal, caça e pesca, né? Caça já não é mais tão comum assim, então uma amplitude econômica muito grande, mas muitas pessoas ainda sobrevivem da caça. Utilizam para pegar a pele do animal, a carne. A pesca, né? O extrativismo animal mais comum, né? E não só para o peixe não é usado só para o alimento, né? Mas também pode ter substâncias químicas, óleo, né? Também produzido pelo peixe. E o extrativismo vegetal, que é tirar produtos vegetais da natureza, certo? Por exemplo, o açaí, que você adora também, ele é tirado lá da floresta. A madeira, como eu falei no exemplo do caderno também, derrubando, né, as árvores. Flores, raízes, vegetais são utilizados para fazer uma série de produtos, como remédios, cosméticos, como shampoo, né, produto de beleza, produto de higiene pessoal, né, desodorante, sabonete, né, perfume também, enfim. E aí eu tenho aqui o exemplo pela imagem, né? O extrativismo mineral, o cara escavando a rocha para obter elementos minerais. O extrativismo animal, representado pela pesca. E o extrativismo vegetal, representado pela atividade madeireira. E aí, ainda dentro do setor primário, lembrando que são 3, né? Dentro do setor primário, temos a agricultura, que é a prática de cultivar o solo para a produção de vegetais. E aí eu tenho que estabelecer uma diferença para vocês entenderem melhor. Agricultura é uma coisa,
Extrativismo vegetal é outra coisa, certo? Eu não posso dizer que o milho que você come, ou o feijão, ou o arroz, são produtos do extrativismo vegetal. Por quê? Porque são vegetais? São. Mas eles foram produzidos pela natureza e retirados pelo homem? Não, senhor. O feijão, o milho, o arroz que você consome, antes deles serem produzidos, o ser humano é que foi lá, preparou a terra, certo? Preparou a terra, colocou fertilizante, colocou a sementinha, irrigou, colocou veneno para evitar peste, certo? Como insetos ou ervas daninhas. Protegeu, colocou numa estufa, sei lá, enfim. E colheu, né? E reproduziu e distribuiu. Extrativismo vegetal não. Tá lá a floresta, tá lá o matagal, o ser humano vai lá e toma, ok? Só vai tomar. Ele não plantou nada, ele não plantou a floresta. Agora a agricultura é diferente. O ser humano é que produz aquele vegetal, entendido? E aí eu tenho vários tipos de agricultura também. Agricultura tradicional usa técnicas tradicionais e tem baixa produtividade. É a agricultura mais simples, né, mais pobre, em que a pessoa só usa enxada, foice, não usa fertilizante, a irrigação ela é manual, etc. Tem a agricultura moderna, que ela usa técnicas mais modernas, como sistemas de irrigação automáticos, né? Ninguém precisa chegar lá com regador, né? Já tem um sistema para distribuir água para a plantação. E usa máquinas, né? Máquina para colher, máquina para preparar a terra, máquina para derrubar o mato, enfim. E outras coisas, como sementes geneticamente selecionadas, usa aviões para derrubar agrotóxicos, veneno, né, sobre as plantações para evitar as pestes. Enfim, tem mais investimento, certo? Mais tecnologia e produz mais. Aí eu tenho a agricultura familiar, pode ser tradicional ou moderna, né? Pode ser com enxada ou com trator, onde a família atua no trabalho do cultivo. A maior parte dos alimentos vegetais que chegam para a gente são de origem da agricultura familiar, certo? E essas famílias elas produzem para elas mesmas consumirem, mas também o que sobra elas comercializam. E tem a agricultura comercial, que é dirigida por empresas, certo? Os produtos originados são destinados ao comércio nacional ou internacional, ou seja, são vendidas dentro e fora do país. Usa técnicas modernas, beleza? Eu falei anteriormente nessas técnicas, e emprega trabalho assalariado. Não é a família que está lá colocando a sementinha na terra, não. É um cara que tem carteira assinada, uniforme, dirigindo a máquina, certo? Preparando a terra, arando a terra para depois vir alguém colocar as sementes, por exemplo. E aqui eu tenho a agricultura tradicional, certo? E aqui a agricultura moderna. Setor primário ainda, por último, a pecuária, que é a criação de animais para obter alimento, matéria-prima, força de trabalho, etc. Ou seja, a criação de gado, a criação de galinha, criação de cavalos, criação de carneiros, etc. Pecuária extensiva, certo? São dois tipos, onde os animais são criados soltos em amplos espaços abertos, emprega menos tecnologia e tem menor produtividade. E tem a pecuária intensiva, onde os animais ficam confinados, o uso de tecnologia é bastante empregado e tem maior produtividade. Aí eu tenho a pecuária extensiva, em que os bichos são criados praticamente soltos, se alimentam do que tem lá no chão mesmo, certo? Do pasto. E eles têm menos tecnologia, certo? Menos cuidado para tratar de veterinário e tal. E tem menos produtividade. E eu tenho a intensiva, que é mais intensa. Na pecuária intensiva, os animais eles são o tempo todo presos, certo? Eles não vão para pasto nenhum, eles ficam confinados. A comida é controlada, não é o que eles vêem no chão, é o que o cara bota. E tem que ser uma dieta bem seguida por um profissional mesmo que entende do assunto. A extração do leite, você vê, né, usa tecnologia, não é a pessoa que está tirando o leite com as mãos, mas existem máquinas retirando o leite desses animais. Até pesquisa genética para melhorar os animais, melhorar a carne, por exemplo, deles, enfim. É algo mais moderno. E aí vamos para o setor secundário, que fala da indústria. Indústria é a atividade responsável pela transformação de produtos para o consumo humano ou para outras atividades industriais. Como eu falei, fábricas. E aí eu tenho a indústria de base, que fabrica materiais que servirão de base para outras indústrias. Por exemplo, uma fábrica precisa de aço para poder construir determinado produto.
E aí ela vai comprar esse aço de quem? Da indústria de base que processa, que faz o aço, ok? E aí tem a indústria de bens de capital ou de bens intermediários, que fabrica máquinas e equipamentos usados na fabricação de outros produtos. É uma fábrica que fabrica máquinas para outras fábricas. Você está entendendo? É uma fábrica de máquinas para fábricas. Isso é a indústria de bens de capital ou bens intermediários. Eles fabricam peças, fabricam máquinas, fabricam aparelhos que serão utilizados por outras fábricas para a construção, para a transformação, para a produção de suas mercadorias. E por último, eu tenho a indústria de bens de consumo, que fabrica produtos usados pelas pessoas comuns, certo? Ela fabrica produtos que vão ser usados por nós. E ela pode ser dividida em indústria de bens duráveis e indústria de bens não duráveis. Bens duráveis seriam o quê? Um carro, uma bicicleta, uma motocicleta, um móvel, um aparelho eletrodoméstico, certo? São produtos que não têm prazo de validade, podem durar muitos anos, certo? Se dá problema, você pode substituir uma peça e pronto, ele vai durar mais tempo ainda, até chegar um momento em que não vale mais a pena tentar consertar ou ele simplesmente morreu, não tem mais jeito, mas dura muito tempo. E tem a indústria de bens não duráveis, que fabricam o quê? Alimentos, remédios, roupas, calçados, ok? Cosméticos, produtos de higiene pessoal, ok? São produtos que têm prazo de validade ou que com o tempo vão se desgastar e não tem conserto, eles vão se acabar. É uma roupa que vai ficar desbotada, vai começar a ter furos, etc. É o alimento que vai com o tempo se desgastar, tem lá a data certinha, passou da validade, ele apodrece, enfim. E aí eu tenho os exemplos. A indústria de base, certo? Que estão aí transformando metal. A indústria de bens de capital ou bens intermediários, eles estão fabricando alguma coisa que eu não faço ideia do que seja, mas é alguma coisa que vai ser usada por outra fábrica. E aqui eu tenho uma indústria de bens de consumo, representado pela fábrica de automóveis, que são produtos, né, são bens duráveis. E aqui uma fábrica de leite, certo? Fábrica de leite, o leite é fabricado? Não, meu filho, o leite é tirado da vaquinha mesmo lá na pecuária. Mas esse leite ele não vai ser direto encaminhado para o consumidor. Ele vai ser passado por um procedimento químico, né? Vai ser analisado, vai ser purificado e vai ser embalado, colocado lá prazo de validade dele e tal, até chegar lá no mercadinho. E aí eu tenho o setor terciário, para a gente finalizar, que é o comércio, que é a atividade de compra e venda de produtos, obviamente. E aí eu tenho dois tipos de comércio. Comércio varejista, que é a venda de mercadorias diretamente ao consumidor. É quando você vai lá no comércio, na mercearia da esquina e pede R$1 de bombom, certo? E o comércio atacadista, que vende a venda de mercadorias em grandes quantidades para outros comerciantes, certo? Quem vende por atacado vende, por exemplo, não vende uma caixinha de leite para a pessoa, não vende um pacotinho de biscoito, ele vende um pacotão com vários pacotes de biscoito. Ele vende um fardo com caixas de leite, certo? Ele vende um enorme saco cheio de pacotes de açúcar, por aí vai. Em grande quantidade, mas com um precinho menor, certo? E o destino desse comércio atacadista são outros comerciantes. Eles vendem para outros comerciantes venderem seus produtos. Isso não impede que a pessoa vá lá e compre também. O comércio atacadista ultimamente está fazendo muito sucesso. As pessoas elas estão comprando em grande quantidade para levar para casa e durar muito tempo os produtos, comprando mais barato do que comprar no comércio varejista em menor quantidade e mais caro. E aí, galerinha, para finalizar mesmo de vez, os serviços, que eu já falei um pouquinho, é o trabalho realizado por alguma pessoa ou empresa, para alguma pessoa ou para alguma empresa, certo? Por exemplo, a segurança, como eu já falei, serviço de saúde, serviço de educação, que é onde eu trabalho. Se eu perguntar assim, um professor, ele trabalha em quê? Em qual setor da economia? Primário, secundário ou terciário? Terciário. O professor exerce um serviço. Serviço é setor terciário, que é educação. Transporte, como eu já falei também, saneamento, que é a distribuição de água encanada e esgoto. Entretenimento é muito interessante, porque o entretenimento é o quê? Em que setor da economia
Por exemplo, o Neymar trabalha primário, secundário ou terciário. O Neymar ele derruba madeira, o Neymar ele fabrica algum produto, o Neymar ele está vendendo alguma coisa no mercado, não. O Neymar ele está promovendo, ele está proporcionando um serviço que é entretenimento. O jogador de futebol, o humorista, o ator, o cantor, certo? O atleta em geral, eles estão proporcionando entretenimento, diversão para as pessoas, ok? Aí eu posso citar várias empresas desse setor: clubes, cinemas, parques de diversões, circos, casas de show, casas de teatro, etc, etc. E aí outros exemplos aqui como setor de beleza, né, cabeleireiro, restaurantes também são setor de serviços, advogado também presta um serviço, ou seja, a justiça, o direito também pode ser considerado um serviço do setor terciário. É isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu sei que a aula ficou um pouco longa, ok? Mas é bom delimitar isso aqui. Vocês vão entender melhor o mundo quando vocês entenderem que cada coisinha ela tem seu lugarzinho no processo de produção do que é feito desde a hora que a madeira é derrubada até a hora de você pegar o caderno e escrever, ok? É isso aí, galera. Valeu.